Jesus. Amém. O que você diz quando você dá testemunho da sua fé para alguém? O que você diz? Você compartilha o Evangelho com alguém? O que a gente fala quando a gente quer compartilhar o Evangelho com alguém? Nós vamos ler um texto hoje de Atos que tem uma pregação do apóstolo Pedro, que é a primeira pregação de Pedro que a gente tem relato na Bíblia, que acontece depois da ascensão de Jesus, depois de Pentecostes. Pedro está diante de uma grande multidão. E a partir desse texto, a partir dessa pregação de Pedro, a gente vai conseguir entender, a gente vai conseguir perceber o que a gente precisa dizer quando vai compartilhar do Evangelho para as pessoas. O que a gente fala quando quer compartilhar a palavra de Deus. Esse texto está em Atos, capítulo 2, os versículos 22 até o 32. Mas a gente lê também o início do versículo 14, só para a gente se situar um pouquinho melhor, para entender o texto. Atos, capítulo 2, primeira parte do versículo 14, e depois versículos 22 até o 32. Você pode abrir sua Bíblia no celular ou Bíblia física. Lá no versículo 14 nós lemos assim: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Agora o 22. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra, e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Até aqui o texto bíblico. Pedro, ele tem um grande desafio diante de si. Ele tem uma enorme multidão querendo ouvir o que está acontecendo, o que tinha acontecido. Porque tinha acabado de acontecer o Pentecostes. O Espírito Santo tinha descido sobre os discípulos, as pessoas tinham ouvido aquele barulho forte, como se fosse um vento forte, viram chamas como línguas de fogo pousarem na cabeça dos discípulos, e viram os discípulos falando em diversas línguas estranhas, línguas diferentes, línguas maternas daquelas pessoas que estavam ali reunidas em Jerusalém.
As pessoas que vinham de longe ouviam os discípulos falando na sua língua materna. E eles queriam entender esse fenômeno, o que está acontecendo, como essas pessoas sabem a língua materna de cada um que está aqui. Então, Pedro se levanta, junto com os 11, o restante dos 11, e ele começa a pregar. E ele prega falando para os israelitas, diz no versículo 22. Ele vai falar para os seus compatriotas, para as pessoas que são de Israel, que são do povo de Deus. E ele começa dizendo: escutem o que eu vou dizer. Ou seja, Pedro, ele tem uma mensagem, ele tem algo a dizer e ele quer que os seus ouvintes recebam essa mensagem. Ele quer que os seus ouvintes entendam essa mensagem. Ele quer que, de fato, que os seus ouvintes percebam a importância daquilo que ele vai falar. Ele tem a intenção de compartilhar o evangelho verdadeiro. E para a gente começar a responder aquela pergunta que eu fiz lá no início, como testemunhar de Jesus, talvez uma primeira resposta seja: nós devemos ter o propósito, a intenção de comunicar o evangelho. Nós devemos querer isso verdadeiramente, exatamente para que a outra pessoa possa compreender o amor de Deus. Nós não podemos falar apenas da boca para fora, precisa ser uma mensagem que a gente tenha desejo de compartilhar, que o nosso coração arda em compartilhar isso. E um segundo aspecto é que Deus é quem abre as portas. Pentecostes foi um evento causado por Deus. Deus agiu por meio do seu Espírito Santo. Deus mandou o Espírito Santo. E a partir disso, a partir da vinda do Espírito Santo, os apóstolos puderam pregar. Nós não falamos do Evangelho, nós não compartilhamos a palavra de Deus simplesmente porque nós queremos, mas é Deus quem cria a oportunidade, Deus é quem abre as portas para a gente falar. Deus coloca pessoas ao nosso lado que precisam ouvir a sua palavra. E quando Deus coloca essas pessoas, a gente precisa estar preparado para falar. A gente precisa estar preparado para dizer aquilo que Deus fez. A gente precisa estar ao lado, anunciando o Evangelho. Porque muitas vezes as pessoas que Deus coloca ao nosso lado para ouvir sua palavra são pessoas que estão angustiadas, estão procurando uma palavra, são pessoas que estão talvez em sofrimento. Mas o que a gente fala? O que a gente fala quando vai compartilhar o Evangelho? A gente precisa falar de Jesus. Quando a gente vai compartilhar a nossa fé, quando a gente vai compartilhar o Evangelho, a gente precisa falar de Jesus. Porque Jesus é o centro do Evangelho. Então, nós precisamos apontar para Jesus, assim como Pedro fez. Pedro diz: escutem o que eu vou dizer. Jesus é o centro. Lutero já dizia que Jesus é o centro do Evangelho. E isso é muito especial para nós, porque isso nos ensina que o centro do Evangelho não é uma doutrina, não é um dogma, não é uma ideia, não é algo que a gente precisa, em primeiro lugar, compreender. O centro do Evangelho é uma pessoa. E quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente não precisa primeiro conhecer 100% ela, entender completamente ela. A gente precisa estar disposto, aberto a se relacionar. Então o Evangelho
significa relacionamento com Jesus. O centro do Evangelho é relacional. Nós precisamos de um relacionamento. Falar do Evangelho é convidar a pessoa para um relacionamento com Jesus. Não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma ideologia, é um relacionamento. Mas, para a gente falar de Jesus, a gente precisa primeiro conhecer esse Jesus. A gente precisa saber quem ele é, o que ele fez. E Pedro vai falar exatamente quem é esse Jesus. E ele começa apresentando Jesus como o Nazareno, como alguém que vem da cidade de Nazaré. E a cidade de Nazaré é uma cidade pequena, que não tem muita coisa para oferecer, não tem nada de importante lá. É uma cidade que provavelmente ninguém iria conhecer se não fosse por Jesus. A cidade não é o mais importante. Inclusive, Jesus ele foi rejeitado algumas vezes por ser de Nazaré. Porque as pessoas diziam, não vem nada de bom de Nazaré. Não tem nada de bom lá. Ninguém que vem de Nazaré tem alguma coisa para nos ensinar, tem alguma coisa para nos dizer. Mas Pedro, ele ressalta que Jesus é de Nazaré porque ele está ressaltando a humanidade de Jesus. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso, que assume forma humana, que se faz um ser humano, que abre mão do seu status, se esvazia do seu direito de ser Deus e nasce como uma criancinha frágil lá em Belém. Nasce como uma criancinha pequena, como o Bernardo que está aqui na frente, que vai ser batizado depois. Nasce como uma criancinha frágil. O próprio Deus vem ao mundo de forma tão pequena, tão frágil, tão humilde. E é interessante que esse evento tão importante, tão central da nossa fé, ele é tão simples que corre o risco de passar despercebido. Ele é tão simples que pessoas que estavam do lado desse evento não viram, não perceberam, não ficaram sabendo o que aconteceu. Conta a história que José e Maria foram até Belém para o recenseamento e chegando lá não havia lugar na hospedaria. Então, alguém cedeu para eles uma estrebaria. E quando Jesus nasce, o que o dono da estrebaria faz? Ninguém sabe. Porque o dono da estrebaria nem ficou sabendo que o Salvador nasceu na estrebaria dele. Nem é mencionado na Bíblia. Ele estava ali do lado. Mas o nascimento de Jesus é tão simples que chega a passar despercebido por muitas pessoas que estão ali perto. Pessoas que estavam do lado de um evento que mudou a história, mas não viram. Quem viu foram os pastores que estavam lá no campo, que ouviram os anjos anunciar e foram procurar Jesus. Então, Jesus, aquele homem de Nazaré, é tão simples que se nós não olharmos, se nós não buscarmos compreender que o próprio Deus se fez ser humano, se fez um homem como nós, a gente não percebe a salvação acontecendo por meio dele. E se a gente olha para o ministério de Jesus, aqueles que não creem na ressurreição de Jesus, vão dizer que o seu ministério terminou num fracasso. Porque Jesus, ele ensinou muitas coisas importantes, sim, que são lembradas até hoje, mas ele terminou na cruz, ele morreu. Quem não crê na ressurreição
vê o ministério de Jesus como um fracasso. Porque a cruz era o destino de criminosos, era o destino de escravos que cometiam crimes. A cruz, ela não apenas matava, como ela tirava toda e qualquer dignidade da pessoa. A pessoa era humilhada em praça pública, pendurada, desnuda numa cruz, para sofrer, agonizar e morrer. Na tradição judaica, somente os malditos de Deus eram crucificados. E ali Jesus se faz maldito de Deus. Mas Pedro diz que esse Jesus, o Nazareno, ele foi homem aprovado por Deus. Aprovado por Deus, ele tem o sim de Deus. Ou seja, os homens, os seres humanos, desprezaram Jesus, cuspiram em Jesus, maltrataram Jesus, mas Deus o aprovou. Deus o aprovou. E essa aprovação de Deus, ela se demonstra através dos milagres, dos sinais que Deus fez por meio de Jesus. Jesus, aqui segundo Pedro, nem é Jesus quem faz o milagre. É Deus que faz o milagre, Jesus é apenas o instrumento por meio de quem Deus faz o milagre. Jesus, ele se coloca ao nosso lado. Jesus, ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Mas não para por aí. Pedro continua e no versículo 23, ele vai dizer: esse Jesus, vocês crucificaram, vocês mataram. Então quem é Jesus? Jesus é o Nazareno, é o Deus que se fez homem, que foi crucificado, pregado na cruz, por meio de homens maus. E é muito interessante que Pedro diz aqui que a crucificação de Jesus não foi uma tragédia, não foi um acidente. A crucificação de Jesus era plano determinado por Deus. Deus era presciente de que isso ia acontecer, ou seja, Deus ele sabia de antemão que Jesus seria crucificado. Fazia parte do seu plano, fazia parte do objetivo pelo qual Jesus veio. Jesus não morreu por causa de um mal-entendido. Ele não morreu por causa de uma tragédia que fizeram com ele. Ele morreu porque ele veio para isso. Deus, ele sabia e ele tinha um plano para com a morte de Jesus. O plano de Deus era que Jesus morresse em nosso lugar, para nos dar salvação. Por isso Jesus, ele entrega a sua vida voluntariamente na cruz. Ele caminha por um caminho que já havia sido traçado por Deus. Então Jesus é o Nazareno, é o crucificado, e no versículo 24, Pedro vai dizer, ele é também o Jesus ressurreto. Então são essas três coisas. Jesus é o Nazareno, o crucificado e o ressurreto. Versículo 24 diz, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E então, logo depois, Pedro vai usar um salmo que o próprio rei Davi escreveu. E Davi ali, ele está falando um salmo de consolo, escrevendo um salmo de consolo, e Pedro vai reinterpretar esse salmo dizendo que esse salmo fala de Jesus. Porque Davi morreu, e naquela época se sabia onde é que era a sepultura de Davi ainda. Davi morreu e está sepultado, está enterrado. Nós temos a sepultura dele. Mas Jesus, ele morreu,
Mas ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Ele não está mais lá naquele túmulo. O seu corpo não chegou a apodrecer. O seu corpo não se deteriorou. Ele foi ressuscitado, porque Deus o ressuscitou. E a ressurreição é o centro da mensagem cristã. Se nós tirarmos a ressurreição da nossa fé, não sobra nada, não se sustenta nada. Eu só posso falar de Jesus se eu crer na ressurreição. A ressurreição de Jesus é o centro e ela aponta também para a nossa ressurreição. Nós vamos ressuscitar um dia. E isso não é um consolo barato, não é uma fuga da realidade, não é dizer, está tudo bem, a morte não é um problema. Não, a ressurreição é realidade. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito para a morte de Jesus. E Deus também tinha um propósito com a ressurreição de Jesus, que a ressurreição de Jesus fosse a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar, seguido por todos aqueles que creem verdadeiramente no Senhor Jesus. O nosso Deus é um Deus da vida, não é um Deus de morte. Então, Ele não vai deixar na morte aqueles que creem nele. Quando a gente olha para o túmulo vazio, para a ressurreição de Jesus, nós podemos ver que Deus, Ele tem um propósito de vida para nós. Deus, Ele esteve sempre usando os eventos, os acontecimentos de Jesus para o seu propósito. E quando a gente olha para Jesus, Ele foi morto de forma injusta. Ele era inocente, mas morreu pelos culpados. Ele sofreu. E quando a gente olha para o sofrimento de Jesus, a gente tem que olhar também para o sofrimento do nosso mundo e se compadecer daquelas pessoas que sofrem. Mas a ressurreição, ela também nos ajuda a encarar o sofrimento, porque a gente sabe que o sofrimento que a gente passa aqui não é nada comparado à alegria que nós vamos ter na ressurreição. Mas quando nós proclamamos a ressurreição de Jesus, nós também precisamos combater tudo aquilo que propicia a morte, tudo aquilo que causa a morte das pessoas. Jesus era alguém que combatia as forças da morte. Por meio dos seus milagres, Ele curava pessoas e livrava pessoas do poder da morte. Ele colocava sinais do poder de Deus em meio à miséria e o sofrimento das pessoas. E nós também devemos proclamar a vida e combater aquilo que produz a morte. E apontar para a ressurreição de Jesus também significa libertar as pessoas do medo do futuro. Porque quem não crê na ressurreição vive com medo do futuro. Porque o futuro significa se aproximar da morte. Ou vive com medo da própria morte. Mas aquela pessoa que ouve a mensagem da ressurreição e crê nela, não precisa mais ter medo do futuro e não precisa ter medo da morte. Porque sabe que são realidades vencidas. Deus é Senhor sobre vida e morte. A gente sabe que do outro lado não tem algo que nos causa medo, não tem um vazio. O que tem do outro lado da morte é o nosso Deus de braços abertos, nos esperando. Nós, como cristãos, não nos compete provar a ressurreição. Nós não conseguimos provar que a ressurreição de fato aconteceu. E se a gente tentar provar, a gente vai cair num caminho que não chega a lugar nenhum.
O que nós precisamos fazer é testemunhar da ressurreição. E é isso que Pedro diz lá no versículo 32. Nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas da ressurreição. E se a gente lembra do que aconteceu nesses 50 dias entre Páscoa e Pentecostes, é incrível. No domingo de Páscoa, os discípulos estavam fechados dentro de uma casa com as portas trancadas, morrendo de medo dos judeus. Essa é a manhã do domingo de Páscoa. 50 dias depois, em Pentecostes, está o Pedro aqui pregando para uma multidão com coragem. O que aconteceu nesses 50 dias que mudou tanto a postura de Pedro? O que aconteceu é que Jesus ressuscitou. E ele viu Jesus ressurreto. E o Espírito Santo desceu sobre ele, ele deu coragem para falar. Os próprios discípulos não sabem explicar essa diferença do medo para a coragem. Mas eles sabem que o crucificado não permaneceu na morte. Foi ressuscitado pelo poder de Deus. E isso eles testemunham. Eles testemunham a transformação que essa mensagem trouxe nas suas vidas. Eles testemunham a capacitação que receberam do Espírito Santo para enxergar a morte e a vida a partir de Cristo Jesus. Que nós saibamos e tenhamos coragem, assim como Pedro, para também apontar para Jesus, o Nazareno, o crucificado e o ressurreto. Apontar para esse Jesus que nos consola, que nos dá coragem para enfrentar o sofrimento e a morte. E nos permite sermos instrumentos de Deus para colocar sinais do seu reino neste mundo. Que nós possamos ter coragem de ser testemunhas de Jesus. Nós não precisamos convencer as pessoas. O Espírito Santo é quem convence. Nós precisamos testemunhar. Nós precisamos falar do Nazareno crucificado e ressurreto, o Senhor Jesus Cristo. Amém.